E aí, pessoal, seja muito bem-vindo à Toca Oriental. Para uma total imersão, coloque seus fones que a narrativa de hoje vai começar. Nessa história, tudo se inicia com a descrição de um jogo de simulação de namoro, Projeto Princesa Amor, onde a personagem principal do jogo era uma garota de 17 anos do interior que se revela ser a filha perdida há muito tempo do Duque. Quando esta jovem volta para o Ducato para viver com a sua família, ela começa a ser cercada de uma série de vários acontecimentos e conexões, onde havia vários protagonistas masculinos, cada um com seu próprio charme único. E além de ter as questões e razões ocultas da falsa filha que roubou a posição da jovem por 6 anos em que ela estava desaparecida. Ou seja, o jogo em si era sobre derrotar a vilã e conquistar a vida de volta da jovem injustiçada. Nossa protagonista não tinha uma boa relação com seus familiares. Claramente, eles a menosprezavam, fazendo com que ela, assim que pudesse, saísse em busca de viver de forma independente. E ela estava satisfeita e feliz com aquela situação desejada há muito tempo. Sem nenhuma explicação, do nada, ela escuta uma voz falando com ela. E essa voz pertencia a um homem que ela não reconhecia. Ele estava dizendo que tinha ordenado que era para que ela não causasse problemas. E que queria que ela levasse uma vida em discrição como se ela estivesse morta. Nossa protagonista, ainda sem entender, escuta atentamente o que o homem continua lhe dizendo. Ele fala para ela que a mesma fez um escândalo enorme no banquete de celebração, ao retorno do príncipe, e a questionou no que estava pensando, fazendo esse tipo de coisa. Mas a protagonista ainda não conseguia entender, e além disso, sua voz não saía quando quis falar, tampouco sabia onde estava. Seria isso um sonho? Na sua frente, conseguia ver apenas a visão do homem, que claramente não estava alegre, e umas pequenas frases com numeração de 1 a 3. O que a fez pensar o que seria aquilo? Mas sem tempo para chegar em alguma conclusão, o homem à sua frente continua pressionando a protagonista, e exigindo que fale sobre a pergunta que ele fizera a ela. No entanto, nossa protagonista se encontra completamente perdida, sem entender o que está acontecendo. Mas mesmo sem entender, ela acaba escolhendo uma das opções à sua frente, já que ela teme sua morte. E ao escolher uma resposta, sua voz sai automaticamente dizendo que foi selecionada. O personagem masculino, ao escutar o que ela disse, insiste que ela conte o que ela tem a dizer e, novamente, na frente da sua personagem feminina, aparecem as opções de fala. E nossa personagem feminina opta por pedir desculpa. Mas, sem nenhum traço de pena, nosso personagem masculino a repreende, já que somente um pedido de desculpa não seria suficiente. E assim, ele anuncia que ela terá sua liberdade restringida, tornando-a banida de ir nos banquetes, e que seria reclusa dentro de seu quarto para refletir seus erros, e como que deveria de agir a partir de seus arrependimentos. Mas nossa protagonista feminina continua sem entender nada. E assim que o protagonista masculino chama um nome que lhe era familiar, e sim, ela ouviu direito ele a chamar de Penelope Eckhart. E ele finaliza dizendo que ela permanecerá no castelo Eckhart. Mas a nossa protagonista só conseguia ver um valor pairando na cabeça do personagem masculino, e chegando a uma conclusão de que aquilo deveria ser o valor de sua afinidade. Mas ele interrompe seus pensamentos e a crítica por estar evitando seu olhar para ele, e que os rumores deveriam de estar certo, já que muitos comentaram que ela teria enlouquecido de vez mesmo. Enquanto ele se distancia e vai embora, outro personagem entra em cena a chamando-a de retardada, e em cima de sua cabeça continha também seu valor de afinidade, que estava menos 10%. E sem ter tempo de pensar em responder algo, ele a questiona se ela está atuando, e que ele tinha certeza que sim. Mas nossa protagonista, que agora já sabe que é Penelope Eckhart e se encontra em choque, crente que está sonhando, ela grita dizendo que não, que essa não era ela. Sim, aquilo era um jogo no qual era muito popular, e muitos estavam comentando sobre, mas acima de tudo ninguém gostou da falsa heroína, já que ela era irritante demais. Só que o que ela não esperava era ela ser essa tal heroína. A criança ilegítima de uma família rica. Que cenário que transbordava romance, especialmente para uma garota, no qual, se a mesma fosse uma personagem de um livro ou drama, com certeza ela seria a heroína da história da Cinderela. Mas a realidade era bem diferente. Afinal, não se tratava de um livro ou drama, era sua vida de recém-mudada, para uma família que era composta por seu pai e mais 2 irmãos, e na qual ela não era incluída. Mesmo que seu pai insistisse para que tratassem ela bem, já que de agora em diante, lá era seu novo lar. Mas ela se perguntava que se talvez tivesse ido para a casa de um cômodo de sua mãe, ou o orfanato teria sido melhor para ela. Se passaram 6 anos, e agora no presente, nossa protagonista já se encontra adulta, e recém-mudada. Ela percebe que não deveria ter pedido ajuda para a mudança, já que seu pai acabou pedindo isso para seus 2 meio-irmãos, que só viviam torturando ela. Mas apesar dos problemas, ela estava enfim satisfeita por finalmente estar livre de tudo que passou, já que ter vivido naquela casa para ela fora muito doloroso, pois seus meio-irmãos sempre a torturavam, seja em casa ou na escola. E seu pai nunca fez nada sobre isso, afinal, ele parecia não se importar.
Mas, para mudar a realidade, nossa protagonista trabalhou muito duro para poder ir a uma universidade de prestígio. Assim, ela poderia se mudar e escapar daquela família infernal. Deitada, ela finalmente solta um ar de vitória, já que finalmente seus dias depressivos chegaram ao fim. E agora, ela tinha grandes expectativas de ir para a escola e viver uma vida comum e cheia de amigos e alegremente. Pessoas comentavam sobre um jogo no qual estavam jogando muito para conseguir concluir o objetivo, mas alguns questionavam se era possível ou se era somente um jogo que gastava seu dinheiro para poder ganhar, conhecido como Pay to Win. Nossa protagonista não fica livre dessa febre, que tomou conta, e pergunta a sua colega do que se tratava aquilo que todos estavam comentando. E sua amiga prontamente diz que é um jogo que está em alta atualmente. Lógico que chegando em casa, a nossa protagonista teve que seguir a tendência e baixou o game para conferir. E o nome por si só era bem espalhafatoso e infantil para o seu gosto pessoal. O jogo se chamava O Amor da Senhorita, Projeto Amor, mas resolveu dar uma chance, já que suas amigas estavam super animadas com o game. E no jogo havia duas opções, na qual havia o modo normal e difícil. Como era a sua primeira vez, ela decidiu ir no modo fácil. E assim se inicia uma abertura, onde conta a história da jovem protagonista do jogo, que foi resgatada para viver na casa do Cal, pois 6 anos atrás ela foi separada de seus pais, por conta de um acidente. Mas após retornar para morar com sua família do Cal, ela que levou uma vida de camponesa acaba sendo rodeada de incidentes e conexões. No jogo, você teria que focar nos líderes masculinos para ganhar sua afinidade, além de também poder ganhar fama e riqueza se livrando da vilã, que gosta de se meter com a heroína. Se você chegar a ter 100% de afinidade com algum dos líderes masculinos, você receberá uma confissão romântica e obterá um final. Mas, vendo que tudo foi apresentado no jogo, nossa protagonista ainda acha o jogo muito simples e genérico, mas acaba gostando da arte do jogo. Porque a aula amanhã, ela decide que não irá jogar muito, mas quando se vê, já se passaram horas e ela não conseguiu dormir, e acaba se rendendo no final, admitindo que aquilo era mais divertido do que esperava. E indo um pouco mais além, ela sentia que sua história se assemelhava com a do jogo, já que a jovem moça perdeu seus status e viveu na pobreza, mas acaba retornando para a casa do Cal. Se parecia com ela, que acabou sendo levada pelo seu pai rico para viver com seus irmãos, que desconfiavam da vinda repentina dela na família. Só que por mais que algumas coisas se assemelham, ela não pode acreditar que aquele seja o mesmo caso, já que os líderes não eram seus irmãos, mas meio que era divertido domar pirralhos como eles. No jogo, todos os líderes começam com 30% de afinidade, normal. Era divertido e fácil, até para ela que era iniciante, o que leva nossa protagonista a pensar que aquilo não deveria ter sido categorizado como normal, mas sim um nível fácil. E assim, ela conclui todos os possíveis finais, e se questiona se tem mais algo para ser feito nesse jogo. Mas ela, sem estar satisfeita por ter terminado tão fácil, viu que tinha a opção de ser a vilã. E essa poderia ser a possível heroína agora? Uma dama falsa, colocada no lugar da filha real, que estava perdida desde que era nova. Exatamente o que aconteceu no ducado antes do retorno de Yvonne? Experiencie a história no modo difícil agora. Essa era a nova proposta do jogo. O que será que aguarda nossa singela protagonista? Empolgada com o jogo, nossa protagonista está a todo custo tentando concluir no modo difícil. Mas era muito frustrante, já que era quase que impossível de se atingir o sucesso, já que a vilã era muito desfavorável, e qualquer escolha errada já colocava ela no 0 de afinidade. E no fim de todas as histórias possíveis, ela acaba morrendo. Na história, ela é má, mas se for olhar na visão dela, ela não era tão ruim, o que então não se justificava o terrível tratamento que ela recebia dos demais. Assim, nossa protagonista feminina queria a todo custo que a vilã vivesse, nem que seja uma vez, e que ela fosse feliz com um dos protagonistas masculinos. No modo normal, a heroína ganha o amor de todos facilmente. Já a vilã só conhece a morte, o que a faz se lembrar de sua vida, pois seus irmãos a importunavam com muita frequência. Eles faziam questão de que ela se sentisse mal, porque viviam falando que seu pai não se importava com ela, porque na verdade ela não fazia parte da família. Assim, a vilã se assemelhava muito com ela, o que dava uma determinação em nossa protagonista de não desistir. Então, podia vir todos contra ela. Sejam esses seus irmãos ou qualquer um no jogo, que ela daria um jeito de vencer. E assim, ela se dedicou incessantemente, jogando a noite toda até de madrugada, mas sem nunca obter um sucesso, até que ela caiu no sono. E quando se despertou, estava sendo chamada, e se lembrou que agora ela estava no jogo, sendo a própria Penelope Eckhart. Ela sente uma dor aguda em seu braço, como se tivesse sido atingido por um raio. Sua empregada a surpreende questionando se ela já estaria acordada, e Penelope se lembra que era a mesma empregada que ela vira no jogo. E irritada pelos maus tratos, se vira para reclamar, mas devido à mecânica do jogo, a sua voz não sai, já que não tem nenhuma alternativa de interação. A empregada sorri maliciosamente e Penelope fica sozinha com seus pensamentos, já que seu banho era água fria em uma bacia, e isso era cruel até demais para ela.
Penélope já sabia que era maltratada no jogo, mas não imaginava ser a esse ponto. As agulhas, principalmente, nem estavam na descrição do jogo. E revoltada com a péssima forma do game sobre sua história, ela continua a reclamar. Mas a empregada volta dizendo que seu café da manhã já está pronto. E assim Penélope se ajeita e vai encarar essa situação. Ao se sentar na mesa para o café, Penélope vê a comida estragada e pensa: que ser humano poderia comer isso? E ao se voltar para a empregada, aparecem as falas como opções para diálogo, onde ela teria que escolher entre: você está louca? Traga o chefe. Virar a mesa. Por que você não tenta comê-lo? Dê à empregada. Coma. Então, qual seria a sua escolha? Bom, nossa personagem já havia passado por todas essas experiências. E, infelizmente, já morrera fazendo 2 escolhas erradas nessa etapa. Mas o que também a trazia certa vantagem, já que ela sabia o que iria acontecer. Então, opta por comer, já que se escolher a primeira, ela será deturada pela maid de estar fazendo birra. E se o filho mais velho escutar, ele a proibirá de beber água e morrerá de fome em seu quarto. Se ela escolhe a segunda opção, o filho chega e tenta parar a Penélope de fazer a maid comer a comida estragada. E para sua infelicidade, ela acaba com um garfo furando seu pescoço, a levando à morte também no final dessa cena. Naquela época, ela teria somente apertado qualquer coisa, mas agora era ela que estava ali, então não podia perder, já que não tem nenhum botão de voltar. E assim, decidida, come a comida estragada. Ela percebe que seu corpo se move sozinho. E nossa, aquela comida era horrível. E a maid, surpresa com o comportamento de Penélope, a questiona o que ela estava fazendo. Mas nesse exato momento, o segundo filho entra em cena. Mas nossa protagonista só consegue pensar por que ela estava passando por tudo isso novamente. As maldades e judiações que costumavam viver na sua casa com seus irmãos, já que eles a culpavam pela morte da mãe deles, sem nenhum sentido, o que a fazia adoecer e sofrer muito em sua vida na Terra. Mas agora, ela estava vivendo isso também no jogo. O jovem mestre Reynolds pergunta se ela está bem, e quando se aproxima mais, vê a comida podre servida, e questiona imediatamente a maid sobre estar dando esse tipo de comida para ela. E sem ter tempo da maid se explicar, ele se irrita, acusando de zombar do ducado, e como que ela ousa fazer isso, ordenando na hora que ela saia. Sem entender, a maid fica sem reação, e Reynolds chama o mordomo para que tire ela de lá, e aprendam, e que com certeza seu pai e seu irmão ficariam sabendo disso. A maid só sabia se desculpar, ao ser arrastada para fora. E aí, gostou da narrativa de hoje? Se sim, deixe seu like. Se não, diga nos comentários o que te desagradou. E se inscreva no canal para não perder as próximas atualizações. Tchau!